Girar com notícia, trazer mais uma informação, mais uma notícia triste e que nos leva um alerta muito grande por conta de uma vítima, de uma mulher de 61 anos, gente, que foi atropelada por um ônibus, sabe onde? Na faixa de pedestres, no Recanto das Emas. Essa vítima, ela recebeu os primeiros atendimentos lá no local do acidente. As imagens do circuito de segurança mostram, olha, são imagens que chegaram agora há pouco para a gente e mostram um dos momentos logo depois que esse acidente aconteceu com essa mulher de 61 anos que foi atingida pelo ônibus na faixa de pedestre. Ela estava tentando atravessar quando ela foi atingida em cheio pelo veículo, tá? O que aconteceu? O motorista do ônibus relatou que a passageira, essa pedestre, acabou entrando com tudo na faixa de pedestre. Os familiares dessa vítima disseram que não, que o motorista do ônibus estava fazendo uma manobra ali, estava fazendo uma ultrapassagem e não freou a tempo no tempo em que ela estava atravessando a faixa de pedestre. Fato é que essa mulher de 61 anos chegou a ter uma parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada e encaminhada, inclusive, para o hospital. O estado de saúde dela é grave. A gente vai conversar com o Marcos Santos para entender toda essa dinâmica. De um lado, o motorista do ônibus fala uma coisa, do outro, a família fala outra. Fato é, a pedestre, o Marcos, estava atravessando na faixa de pedestre, como você está mostrando aqui para a gente. Conta mais para a gente sobre essa situação, Marcos. Isso mesmo, Kenzo. Ela estava atravessando, terminando de atravessar a faixa. Eu vou até dar sinal aqui para simular também, ver se o pessoal de fato respeita. Agora eles vão respeitar porque está sendo filmado, o SBT está aqui, mas a gente quase flagrou um outro acidente, Kenzo, que quase acontecendo aqui minutos antes dessa entrada que eu estou fazendo aqui agora. Mas a dona Heralda Alves de Oliveira, de 61 anos, ela tinha passado por aqui, estava no finalzinho da faixa, chegando ao outro lado, estava voltando do trabalho em Samambaia. Aqui, ó, uma outra moça tentando passar, o carro passou direto. Vou até falar com ela aqui rapidinho, Kenzo, já explico toda a informação. Moça, tudo bem? Estamos ao vivo no SBT Brasília. Queria saber da senhora, o pessoal costuma respeitar a faixa de pedestre aqui? O pessoal que tenta passar de um lado para o outro, o motorista respeita ou não? Às vezes tem uns que passam assim, né? Mas em geral respeita. Eu vi que a senhora tentou passar ali, o primeiro passou, mas a senhora foi depois. Né? Já estava também já a caminho, né? Certo. Mas a senhora costuma ver alguns acidentes acontecendo por aqui? Acidente aqui eu nunca vi. A gente está falando hoje sobre o caso de uma idosa que foi atropelada aqui ontem. Inclusive... mas assim, a gente tem que ter cuidado também, né? E ir vendo se vem moto, se vem outros carros do outro lado, né? Cuidado dos dois lados, né? Tanto motorista quanto pedestre. Também, porque eu entendo como motorista e como pedestre. Você entendeu? Entendi. Então é tranquilo, mas às vezes tem uns que passa mesmo. Obrigado pela participação da senhora. Kenzo, a gente continua trazendo as informações sobre a dona Heralda. Eu trago informações do estado de saúde dela. Conversando com o filho dela, ele me informou que o estado de saúde continua grave. Inclusive, conversei com ele por agora, ele falou com essas palavras: só um milagre para salvar a vida da mãe dele. Concluindo aqui o que eu estava dizendo, ela estava no finalzinho da faixa, passando onde essa moça está passando agora, no finalzinho da faixa, e o ônibus pegou ela. A gente conseguiu essas imagens, eu e o nosso cinegrafista Dentinho. A imagem não está muito boa, mas mostra o momento que ela é atingida pelo ônibus. E ela foi jogada, arremessada, Kenzo, infelizmente, a uma distância de mais ali, pelo menos 10 metros. Aqui muitas pessoas passando, uma área muito movimentada, aqui na quadra 104 do Recanto das Emas, mas o que eu mais ouvi foram pessoas reclamando. De quê? Da faixa de pedestre que elas passam aqui e o motorista não respeita. Não respeita, não para, passa direto. Um outro detalhe que a gente faz, vou até pedir para o Dentinho mostrar ali na frente, tem uma outra faixa ali, Kenzo, e tem um rapaz passando ali de amarelo. Pedir para o Dentinho focar na moça que está lá na frente ali, ó. Ela acabou de passar a faixa, uma criança, né, com roupa da escola, acabou de passar a faixa e as pessoas passam ali, nesse local que não tem faixa. Pelo menos muitas pessoas passam ali. E essas pessoas, que eu conversei também, algumas, me informaram o seguinte: a faixa deveria ser naquele local onde está aquela criança ali que está indo para a escola. A faixa deveria ser ali e não nesse local. Porque a pessoa atravessa de um lado e do outro lado já teria que ter a faixa para atravessar. Ou seja, aquela criança que está ali na frente está esperando para ver se dá para passar de fato. Esperando o momento para passar, mas não na faixa de pedestre que deveria ser daquele lado, pelo menos de acordo com populares. Mas que eu estou trazendo informações ainda sobre o estado da senhora Heralda. Ela tem 61 anos, estava voltando do trabalho.
trabalha em Samambaia, vinha aqui para o Recanto das Emas, passou pela faixa e, infelizmente, foi atingida por esse ônibus. A nota do ônibus da empresa, eles informaram para a gente o seguinte, que o motorista estava em uma velocidade lenta, não era a velocidade da via, e a partir daí a moça passou repentinamente e ela foi atingida. Vou até falar com essa moça aqui. Moça, desculpa atrapalhar a senhora, nós estamos ao vivo no SBT Brasília. Falando sobre o acidente de ontem, não sei se a senhora ficou sabendo, a moça que foi atropelada, a senhora chegou a ver? Eu vim aqui ver, né, que eu moro aqui pertinho. A senhora viu então o acidente? Não, eu não vi, eu vi depois do acontecido, né? Entendi. Muitas pessoas ali, né, também. Aqui para mim atravessar, eu tenho que não tá vendo, né, os carros tá bem longe, né? Eu acho mais fácil aqui. Então, eu vi que a faixa ela fica de um lado aqui, mas fica bem distante do outro lado, né? A senhora acha que ela deveria ser mais aqui à frente? Eu acho que ela deveria ser igual, né? Lado a lado. Entendi. Mas eu ia pedir só para a senhora tentar passar na faixa, mulher. E essa faixa aí também, no início dela, meu sobrinho, né? Ele foi atropelado bem nessa faixa, quando inauguraram essa faixa. É mesmo na faixa? Foi. Vamos tentar passar pela faixa ali, para o motorista respeitar a senhora? Porque vamos tentar evitar mais um acidente, né? A moça ela foi atropelada aqui ontem, uma moça de 61 anos. Então, como é o nome da senhora? Dionísio, né? A senhora me acompanha aqui rapidinho? Vamos só mostrar se de fato... Eu até ajudo a senhora a levar a sacolinha aqui, ó. Muito grande na minha perna, né? Que é trombose. Qual o problema que a senhora tem? Trombose. Trombose, né? Então, Kezo, a gente vai tentar levar... Como é o nome da senhora? Dionísio. A dona Dionísia, para tentar passar ali na faixa, ela que está com muitas sacolas aqui. E como eu disse, é uma via muito movimentada aqui no Recanto das Emas. Muitos carros passam por aqui, a faixa está aqui pertinho da gente. A gente vai ver se de fato o motorista respeita. Boa, porque Marcos. antes da entrada, como eu disse para você, antes da entrada, muitos motoristas passaram ali e não pararam para os pedestres, na verdade. Inclusive, o Dentinho quase pegou o momento de um acidente aqui, ó. Uma moça estava passando e a moto veio logo na sequência em alta velocidade. A gente vai dar o sinal aqui, vamos ver se o pessoal respeita. Tá aí, ó, Marcos Santos já está sinalizando ali o carro vivo, a situação da dona Dionísia. Ó, a dona Dionísia está cheio de sacola na mão, o Marcos está ajudando a dona Dionísia a fazer essa travessia. Muito bom, dona Dionísia também, obrigado pela ilustração, mostrando pra gente aí todo esse trabalho. Obrigado, Marcos. Quero agradecer muito a dona Dionísia e agradecer também sua participação aí, a sua gentileza, inclusive, de carregar as sacolas da dona Dionísia, que está com as sacolas pesadas ali. Por conta disso, ela queria, inclusive, atravessar mais ali do outro lado. Mas isso é importante, né, gente? Essa conscientização de todos os lados, como o Marcos bem mostrou ali, do pedestre também ser conscientizado de atravessar na faixa e dos motoristas sempre terem uma atenção maior. Inclusive, na última entrevista que o Detran deu pra gente aqui, Marcos, o Detran ressaltou que sempre que se aproximar de uma faixa de pedestres, é importante que as pessoas, que os motoristas principalmente, tomem uma atenção redobrada, porque muitas vezes, o pedestre está num ponto cego até desse motorista, e aí é importante que ele já esteja numa velocidade menor, exatamente para evitar uma situação como essa que aconteceu com a dona Heralda, uma senhora de 61 anos, gente, que foi atropelada ontem no Recanto das Emas. A gente está mostrando imagens ao vivo para vocês do local onde essa senhora foi atropelada. O exato ponto, a faixa de pedestre em que essa senhora foi atropelada. A família está extremamente preocupada com o estado de saúde dela. O circuito de segurança que o Rogério Silva, Dentinho, junto com o Marcos Santos conseguiram agora de manhã, mostra o exato momento em que o ônibus freia. É o momento exato em que o ônibus faz a frenagem, o motorista do ônibus faz a frenagem depois de já ter batido na pedestre. A dona Heralda, de 61 anos, estava atravessando a faixa de pedestres, ela já estava no finalzinho da faixa quando ela foi atingida pelo ônibus. O estado de saúde dela é considerado grave, gente. Ela teve uma parada cardiorrespiratória lá mesmo no local do acidente, foi reanimada pela equipe do Corpo de Bombeiros e levada em estado grave para o hospital. A gente está falando de mais um atropelamento que acontece em uma faixa de pedestres. Quero, inclusive, ressaltar aqui, para você que está nos acompanhando, que o Distrito Federal, gente, como um todo, não só o plano piloto, é uma referência no Brasil e no mundo em relação ao respeito à faixa de pedestre.
essa é uma marca nossa do Distrito Federal e a gente também precisa lutar para que isso se perpetue para as próximas gerações. Afinal de contas, esse é um legado que ficou para a gente e que o Brasil inteiro conhece o Distrito Federal por isso. Nossa, é interessante, se você viajar e for conhecer e bater um papo com qualquer pessoa do Brasil ou do mundo também que conheça um pouco do Distrito Federal, as pessoas vão te chamar a atenção sobre isso. Nossa, você é de Brasília, você é do Distrito Federal, lá as pessoas sempre respeitam a faixa de pedestre, né? As pessoas sempre têm esse respeito com o pedestre. Essa é uma marca nossa. A gente não pode deixar isso se perder ao longo do tempo. A gente está mostrando aqui para vocês uma faixa de pedestres em que ontem teve um acidente gravíssimo com uma senhora de 61 anos, gente, que está entre a vida e a morte, numa situação bastante delicada no hospital, por conta de um atropelamento que aconteceu. Está aí a imagem para vocês e fica essa reflexão para todos nós, tá? A reflexão, não estou fazendo aqui apenas um juízo de valor em relação ao que o motorista fez, ou a que se a pedestre passou na hora, não deu sinal. Assim, é de todos nós, inclusive eu preciso fazer essa reflexão. A gente precisa sempre ter essa atenção no trânsito. É um dever de todos nós que trafegamos pelas ruas do nosso Distrito Federal, do cuidado com o próximo, né? Da atenção que a gente precisa ter e que às vezes a gente resvala, deixa passar, às vezes está ali, quer olhar uma mensagem que chegou ou uma ligação. Não, gente, a vida da outra pessoa é muito importante, a sua vida é muito importante, por isso esse cuidado precisa acontecer, esse olhar cuidadoso no trânsito. Você está com uma máquina na mão. Quando você está dirigindo o carro, você está dirigindo uma máquina e que pode tirar a sua vida ou a vida de uma outra pessoa inocente também que está passando pela pista. Marcos, obrigado. Rogério Silva, nosso dentinho também, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, mostrando toda essa situação nessa faixa de pedestres, então, do Recanto das Emas, onde aconteceu esse grave acidente ontem, tá? Tá aí, Marcos, inclusive você mostrou pra gente essa situação de que essa faixa específica, ela não está alinhada com a outra. Isso é importante a gente trazer aqui e, claro, nossa produção já está em contato também com o Detran para trazer essa explicação. Por que essa faixa não está na mesma via, no mesmo alinhamento que a outra faixa? É isso, né, Marcos? É por isso que as pessoas, às vezes, acabam até atravessando fora do ponto exato. Ó, essa mulher que está aparecendo na imagem acabou de atravessar na faixa de pedestre, gente. Só que o que a gente precisa entender, inclusive com o Detran, é por que a faixa não é contínua para o outro lado. Será que os engenheiros erraram nesse momento, quando fizeram essa faixa? Tá aí o alerta importante. Marcos, você que está no local, conta pra gente. É isso que tem deixado os pedestres e até motoristas confusos aí no Recanto das Emas, né? Bem pensado, Kenzo. Justamente isso, como você disse, a moça ela acabou de atravessar aqui para o outro lado, por quê? Porque a outra faixa do outro lado da pista, ela não é alinhada com o outro sentido da pista. Então, pelo menos o que nós costumamos ver, geralmente as faixas são alinhadas e essa não é o que parece. E a distância de uma faixa para outra é de pelo menos ali uns 20 metros, mais ou menos, essa é a distância. Ó, vou pedir para o Dentinho mostrar novamente, mais pessoas vão passar por ali, dando sinal, fazendo da forma correta. Agora talvez eles passem ali pela faixa, mas muitas pessoas passam direto aqui, Kenzo, por causa da faixa que não é alinhada. Inclusive, a gente quase mostrou ao vivo um acidente que ia acontecendo aqui, o Dentinho quase fez imagens também disso, porque uma moça passou na faixa e uma moto vinha em alta velocidade. Mas a gente chama atenção, Kenzo, também, não vamos culpar os pedestres, mas o pedestre também precisa ter atenção e, claro, o motorista principalmente. Ao chegar próximo de uma faixa, já reduzir a velocidade e ficar atento a quem vai chegar ao outro lado, porque o pedestre é sempre o mais frágil, né, Kenzo? Podemos dizer dessa forma. Exatamente. Inclusive, Marcos, nossa produção já entrou em contato com o Detran para entender qual é a lógica dessa situação, dessa faixa de pedestre específica no Recanto das Emas, onde ontem aconteceu um grave acidente. A gente continua também sempre acompanhando aqui o estado de saúde dessa pedestre, a dona Heralda, de 61 anos, que ficou gravemente ferida, teve uma parada cardiorrespiratória, segue internada no hospital e a gente continua trazendo sempre atualização para vocês. Esse é um assunto que a gente precisa sempre lutar junto aqui, tá? Pessoal, é a campanha de paz no trânsito, uma campanha de
trânsito mais consciente para todos nós. Isso é bom para todo mundo. É bom para mim, para você, para o seu filho, para o seu neto, para todo mundo que você conhece. Afinal de contas, com um trânsito mais pacífico, menos violento, a gente tem uma cidade muito melhor para se viver, não é mesmo? Valeu, Marcos. Obrigado, tá, pelas informações.